Question words. Who, where, when, what, which, how e whose. Você sabe usar essas palavrinhas que são tão importantes na hora de fazer perguntas em inglês? É disso que nós vamos falar na aula de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ricardo e você está assistindo English Help Brazil. E hoje nós vamos falar sobre question words. E antes de começarmos a falar sobre as question words, uma a uma, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira é que todas elas, ou quase todas elas, começam com WH, exceto how, que é o diferentão. A segunda observação é que todas elas questionam, todas elas perguntam alguma coisa. Quem, onde, quando, por quê. Todas essas são question words, ok? Então vamos passar diretamente para a primeira question word e nós vamos ver o who. Who pergunta quem. E o exemplo está aí embaixo. Who is that girl? Quem é aquela garota? Ou ainda, who likes soccer? Quem gosta de futebol? Então, sempre que você tiver que perguntar quem, a question word é who. Próxima question word, what. E what é o que, ou qual. No caso de qual, quando não envolve escolha, e eu já vou explicar isso aqui para vocês. O exemplo está aí embaixo. What's your name? Qual é o seu nome? Mas nesse caso, não envolve uma escolha, porque o seu nome é um só. É esse que você vai informar. Ou ainda, o próximo exemplo é What are you doing? O que você está fazendo? Ok? Então, sempre que você quiser perguntar o que, é what. Próxima question word, which. Which é qual? E aqui, sim, envolve escolha. Então, vamos ver. Which of those men is your father? Qual daqueles homens é o seu pai? Então, existe um grupo de homens e um daqueles é o pai da pessoa. Óbvio, existe uma escolha, porque só um daqueles vai ser o pai da pessoa. Próximo exemplo. Which socks do you prefer? The yellow one or the pink one? Que meia você prefere? A amarela ou a rosa? Aqui envolve uma escolha. Você vai ter que escolher ou uma ou outra. Então, sempre que envolver escolha, which, que significa qual. Próxima question word, whose. E whose pergunta posse. De quem? O exemplo está aí embaixo. Whose pencil is this? De quem é esse lápis? Ou ainda, whose house is that? De quem é aquela casa? Então, sempre que você quiser perguntar a posse de alguma coisa, use a question word whose. Próxima question word, where. E where pergunta onde. Só uma coisa aqui antes de mostrar os exemplos. Atenção com a pronúncia de where. É assim mesmo, aberto. Where. Se você falar were, fechado, isso aqui é o passado do verbo to be. You were at home last night. Você estava em casa a noite passada. Então, atenção, porque o som dessa question word é where, ok? E where pergunta onde. O exemplo está aí embaixo. Where is Mary? Onde está Mary? Where was Daniel last night? Onde estava o Daniel a noite passada? Aqui a gente até usou o verb to be no passado, que vocês já aprenderam aqui no canal. Então, sempre que você quiser perguntar onde, where. Próxima question word, why. E why pergunta por quê. Porém, quando você pergunta, você usa why, e quando você responde, você vai usar because. E aí nós vamos ver como é que funciona. Olha o primeiro exemplo aí. Why do you run? Because I like it. Por que você corre? Porque eu gosto. Então você viu. Why perguntou, why do you run?
e because respondeu. Because I like it. Próximo exemplo. Why did you get that? Por que você pegou aquilo? Because it's delicious. Mesma coisa aqui. Why perguntou e because respondeu. Sempre que você quiser perguntar por quê, você vai usar a question word why. Próxima question word, when. E when pergunta quando. O exemplo está aí embaixo. When were you born? Quando você nasceu? Ou ainda, when did he go? Quando ele foi? Então, sempre que você quiser perguntar quando, a question word é when. Próxima question word, how. E how pergunta como. Então, o exemplo está aí embaixo. How do you usually go to work? Como você geralmente vai para o trabalho? Ou ainda, how's your family? Como está a sua família? Então, sempre que você quiser perguntar como, a question word é how, ok? Agora, eu quero fazer um parênteses aqui no how e explicar duas coisas. Está aí na sua tela. How many e how much. Para isso, eu vou ter que te explicar uma pequena coisinha que acontece em inglês. Os substantivos em inglês, eles podem ser contáveis e incontáveis. O que são substantivos contáveis? São todos aqueles substantivos que você pode contar sem o auxílio de uma unidade de medida. Peso, quilo, enfim, dúzia, né? Pode ser muita coisa, unidade de medida. Então eu tenho dois exemplos aqui. O primeiro exemplo é o exemplo da laranja, que é contável. Você pode contar uma laranja, duas laranjas, três laranjas, sem precisar de uma unidade de medida. E o outro exemplo é a água. Água é incontável, porque para contar a água, você vai precisar de uma unidade de medida. Litro, ou copo, ou balde, ou colher, o que você quiser, mas você vai precisar de uma unidade de medida para medir a água. Metros cúbicos se mede água também, ok? Então, água é incontável. E os exemplos estão aí. How many oranges did you buy? Quantas laranjas você comprou? Ou ainda, para o exemplo incontável, how much water do you need? Quanta água você precisa, ok? Então, how much e how many, eles têm o mesmo significado. Quanto? Porém, esse aí de cima, o how many, é quanto para coisas contáveis. E o how much é quanto para coisas incontáveis, ok? Bem, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo que eu apresentei aqui. Se está assistindo até agora, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque assim, da próxima vez que eu colocar um vídeo aqui, você vai ser notificado e vai assistir de primeira, ok? Depois, eu dou aulas de inglês online. Se você estiver precisando de fazer aulas de inglês aí na sua casa, no computador, através do Zoom, Skype, Google Hangouts ou ainda Google Meet, liga para mim, me contata aí, eu vou deixar os links aqui. Na descrição do vídeo tem um link da minha página no Facebook. Você pode me contatar por lá, ou ainda está passando aqui na tela o meu Instagram. Ok? Siga-me no Instagram, pode me mandar direct por lá e nós conversamos. Ok? Bem, esse foi o conteúdo de hoje e eu espero te ver na próxima aula. Bye!